E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Muleb. Estou aqui com o meu co-host André Reis e eu sou Eric Salieri. E aqui a gente traz a ciência junto com a experiência da vida real para ensinar idiomas para vocês, como que aprende idioma, né? Como que a gente lida com essa jornada de aprendizagem de idiomas. E hoje o tema do vídeo é como aprender mais rápido, como ficar fluente mais rápido. Então, assim, aqui a gente prega muito essa questão de que é um estilo de vida, né? De tirar a mentalidade um pouco do destino final, por assim dizer, que seria a fluência, mas às vezes também é legal e interessante a gente investigar as formas mais rápidas de fazer isso, como que a gente otimiza a jornada e vai assim coletando mais resultados e acelerando e, enfim, ficando mais experiente com isso, né? Porque, cara, é muito doido, porque para mim é quase como se fosse um esporte hoje em dia, aprender idiomas, porque as técnicas elas se repetem assim, quanto melhor você consegue lidar com os exercícios e mais você vai entendendo como sua mente funciona, como que é a sua memória, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Isso por si só já é uma mega dica, né? Porque você vai identificando essas coisas e vai conseguindo canalizar sua sessão de estudos para aquilo. E aí isso por si só já vai desenvolvendo muito rápido assim. Mas vamos por escalas, vamos lá, né? Vamos imaginar alguns contextos aqui. Quando a gente pensa em ficar fluente rápido, o que que será que está passando na mente das pessoas, você acha? Qual que é o objetivo, assim? É interagir com nativos? É consumir conteúdo sem legenda? O que que é que será que está na cabeça das pessoas? Porque isso muda, né? A forma mais Exato. rápida de chegar nisso. Assim, primeiramente, né, tipo, a fluência não é um troféu, né, como a gente vive falando, não é um Isso. troféu, é um estado, né. Mas agora, Uhum. qual que é a fluência que a pessoa tá buscando, né? É aquela coisa que a gente também já tocou nesse assunto, né. Eu posso ser fluente em termos médicos, em termos, culinários, eu conheço todos os termos Uhum. culinários, e aí? Então agora eu vou falar sobre uma outra coisa, vou falar sobre filme, vou falar sobre arte, e eu não tenho o vocabulário necessário, sabe? Então, e aí, essa pessoa, Uhum. aquele questionamento que a gente sempre traz, essa pessoa é mais fluente ou menos fluente? Ela sabe mais, ela Uhum. sabe menos? Então vai depender, né? Realmente vai depender. Mas eu diria que vamos pegar um conceito aqui bem básico para a gente tratar como fluência, bem geral, que seria você assistir um vídeo, por exemplo, em inglês, com ou sem legenda, não importa. No caso, com ou sem legenda em inglês, né? Não em português, sem nada envolvendo tradução. O que eu quero dizer é você conseguir assistir esse vídeo, as palavras que você lê, as palavras que você escutar, tá entrando na sua cabeça e o que está saindo de resultado, né, que sua cabeça está processando, não é a tradução, e sim o significado. Né? Então você está Isso. O conseguindo valor simbólico, né? você está Da conseguindo, tipo assim, processar essas informações em inglês direto, sem precisar traduzir mentalmente, sem precisar, sabe, sem se perder, assim, Isso. no que está sendo falado. Tem muito. Eu acho que tem uma estratégia que, assim, é tipo aquela. É seek and destroy, sabe? Assim, é meio que essa mentalidade, assim, de você ter um foco muito claro, eu acho que essa seria uma das melhores formas. De você ter um foco muito claro e você meio que mapear e criar um cerco ao redor desse foco e atacar ele de vários ângulos diferentes. Então, por exemplo, pessoal, se vocês assistirem os vídeos na internet, tipo, como eu aprendi italiano em 7 dias, como eu aprendi alemão em 2 horas, como, sei lá, esses vídeos assim, como que eu aprendi tal idioma em pouco tempo, o que essa galera normalmente faz é uma mega imersão e eles ficam repetindo palavras o tempo inteiro. E isso sim, por um lado, funciona, só que não é muito sustentável a longo prazo, né? Então, a forma que eu gostaria, assim, que eu recomendaria de fazer isso seria criar essa estratégia para ir em direção a isso, já pensando no longo prazo, que daí você consegue sustentar aquilo. E por que que eu falei isso de seek and destroy? Seria de você encontrar um assunto que você quer se especializar ou um tema e você aprender os vocabulários ao redor desse assunto. É que nem o André falou. Então, você pega algum tema específico e aí você pode usar a inteligência artificial de diversas formas diferentes aqui, mas você encontrar vídeos no YouTube principalmente, cara, o YouTube eu acho que é uma excelente plataforma para aprender idiomas assim. É unmatched, sabe? Você não tem comparação, porque você consegue pegar todas essas referências, pega a transcrição dos vídeos, joga na inteligência artificial e vai pegando os vocabulários. Dá para usar prompts como: me dê os vocabulários mais importantes desse vídeo.
me ensine o idioma baseado nesse vídeo aqui. Me dê uma lista de frases que eu possa aprender o idioma no nível tal, usando esse vídeo como referência. E aí você vai estudando aquilo, você vai ganhando esse repertório de vocabulário dentro daquele assunto específico. E isso vai te trazer um conforto. E esse conforto vai ser sua base para fluência ali, para você conseguir se comunicar e tudo mais. Só que algumas coisas tem que ser levadas em consideração, assim. Então, por exemplo, ferramentas. Que ferramentas você usa? Eu diria para a pessoa ter um aplicativo de flashcards ou alguma coisa assim. Pode ser o Close Master, que seria a minha recomendação, mas pode ser Duolingo também, pode ser Anki, pode ser qualquer um, mas eu gosto do Close Master. E depois disso, a pessoa também tem que ter essa forma de assistir os vídeos, tem que ter canais, materiais para ela consumir, que ela vai meio que fazer essa imersão neles. E ela precisa ter um estudo profundo. Eu acho que esses três juntos conseguem criar uma excelente base. Então, ela tem uma base de input, usando esses materiais. Ela tem um nível de contato e de estudo mais leve, que seria flashcards. E ela tem um nível mais intensivo, que seria estudar com IA. E ela faz isso por 12 horas por dia. E tudo isso é ativo, né? E tudo isso é ativo. Então é importante notar isso, né? Porque assim, vai ser cansativo. Né? Aprender um idioma é cansativo. Se querer aprender rápido, vai ser mais cansativo. E tem uma coisa que, assim, a verdade quanto mais rápido você quer aprender, mais tempo você precisa ter. Eu acho que é uma relação direta. Porque às vezes o que acontece é o contrário. A pessoa não tem nenhum tempo e quer aprender o mais rápido possível, justamente porque ela não tem tempo. E ela pensa assim, pô, eu preciso da forma mais rápida possível porque eu não tenho tempo para estudar e tal. Eu preciso da forma mais eficiente, mas a triste realidade é que não existe isso, né? Não tem como a pessoa adquirir um nível de fluência sem ela ter tempo. São valores diretamente proporcionais, né? Quanto mais rápido você quer aprender, mais cansativo vai ser. O que a gente pode fazer é tentar otimizar para ser um pouco menos cansativo, né? Ou para você aprender um pouco a mais no mesmo tempo. Então, é mais uma questão de otimizações mesmo, né? Que tipos de otimizações elas podem fazer? Então, eu gosto de aprender, por exemplo, cara, eu acho que aprender termos, né? Tipo, ao invés de você aprender, sei lá, end e você aprender day, conforme aparece nos seus estudos, você aprender, por exemplo, at the end of the day. Já tá Você vai aprendendo um em batches, né? Exato. E o mais importante disso tudo é o contato com as preposições, porque, cara, preposição. Preposições. Where do I even begin? Sabe? Tipo, meu Deus do céu, o ódio que eu tenho por preposições é brincadeira, cara. As preposições, elas não fazem sentido. Elas não seguem uma regra específica. E quando tem uma regra, é 1 bilhão de exceções para cada regra. Então, e para cada língua, não vai ter uma constância assim, de uma língua para outra. As preposições não vão ser iguais. A mesma coisa, eu estou sofrendo muito com preposições do norueguês. Direto eu acerto a frase, acerto tudo na frase, mas eu errei a preposição, sabe? Então, tipo assim, só de você estar aprendendo, esses pedaços, assim, esses termos assim separados, você já vai ver, já vai começar a ter uma ideia de onde que cada preposição vai, com cada termo que as preposições elas encaixam, meio que elas começam a combinar. Você começa a enxergar as preposições não como um amontoado de regrinhas, exceções e coisa chata, mas como peças assim que vão se encaixando e fazendo sentido conforme você fala, ou conforme você ouve, você fala, nossa, isso aqui soa meio errado, sabe? Por causa que tem uma preposição fora de lugar e tudo mais, enfim. Cara, tem também isso das preposições, algo que eu aprendi estudando alemão, que é aprender vocabulário junto com a preposição. Então, por exemplo, a história em alemão é Geschichte, só que daí aprende die Geschichte junto, que é a história junto, sabe? Mas isso é artigo, não é preposição. Porra. Gramática não é importante aqui, mas deu para perceber. Mas já pegando um segue aqui no que você falou. Meu Deus do céu, não. Wait, hold on. Deixa eu me recuperar aqui, cara. Eu ia dar uma dica, pessoal, só que eu confundi aqui porque eu falei o que eu falei artigo, na verdade, na preposição, porque eu sempre, às vezes, acabo confundindo, enfim. Mas essa acaba sendo uma dica boa também, para você, quando você for aprender algum outro idioma
No inglês não dá para fazer tanto isso, mas em outros idiomas dá, que é justamente aprender junto com o artigo, né? Isso funciona em espanhol, por exemplo. Em espanhol funciona bem isso. Porque em português, Norueguês por também. exemplo, a ponte, em espanhol é el puente, é masculino. Então, é bom isso também. Dá um truquezinho aí pra vocês. No Mas ok, o norueguês que mais? é a mesma coisa também. Os artigos, tanto definidos quanto indefinidos, eles vão ter que ter concordância com o gênero da palavra. Aí tem palavras que são de gênero masculino e feminino, que geralmente, se você pegar uma palavra feminina e você usar o gênero masculino, não tem problema. Então Uhum. acaba sendo só dois grupos, né? As palavras com gênero e as palavras sem gênero. Sim. Cara, e aí tá. Então, eu acho que assim, a pessoa que ela não tem tempo, a pessoa que ela já não é um adolescente, né? Então ela tem algumas, não é dificuldades, mas a forma dela aprender é um pouco diferente. E a pessoa que tem tempo, as três, se elas quiserem aprender o mais rápido possível, as três têm que fazer a mesma coisa. Eu acho que é esses três pilares aí que a gente comentou. Uma Então ela coisa também, precisa. uma Ah, coisa que eu vou trazer aqui. Uma, cara, dá pra gente falar, tipo assim, sobre uma mudança de identidade, da pessoa parar de se enxergar, vamos colocar o inglês como exemplo, da pessoa parar de se enxergar como um aprendiz de inglês e se enxergar como um falante de inglês? é Porque interessante. isso daí, claro, né, no fundo você sabe que você tá com a mentalidade de aprendiz, mas você não se enxergar como um aprendiz. E isso faz com que você possa falar com muito menos medo. Você abraçar com Total. muito mais facilidade o seu erro. Isso é uma coisa que eu não sei, eu acabei de ter essa ideia. Eu vou tentar aplicar isso com o norueguês. Eu ainda sou muito fechado com a fala. Uhum. Tem uma coisa que é importante, que a galera tem muito, muito aqui no Brasil, que é uma crença de insuficiência. Hum, Como é que isso funciona? O nosso cérebro, eles têm circuitarias, que a gente chama, né? E as nossas experiências, ou elas fortalecem ou elas enfraquecem essas circuitarias. Então, quando a gente tem alguma experiência positiva, a tendência é que isso fortaleça. Mas também quando tem uma negativa, dependendo da experiência, isso também se fortalece, só que para o ruim. Então, o que acontece é a pessoa está estudando inglês ou ela está tentando aprender inglês. Aí ela tenta falar e ela não consegue. Ela se sente mal e essa experiência dela se sentir mal fortalece o sentimento dela se sentir mal. cria uma resistência a mais. Cria uma resistência a mais. Aí da próxima vez que ela for tentar falar, ela vai partir daquela experiência insuficiente que ela teve. E ela já vai com um certo pensamento automático de que ela é incapaz, mesmo que ela não tenha noção que isso esteja acontecendo. Com o tempo, isso vai acumulando e vai se tornando uma crença mesmo. Assim, em termos de estrutura, arquitetura cerebral, o cérebro dela se acostumou a ter uma experiência negativa com o idioma. E aí vira um efeito bola de neve, tremendo. Isso É, gera um estresse, gera todo um negócio que aí vai cada vez piorando a performance da pessoa. Então é muito importante ter essa coisa do a cabeça ela tem que estar não é exatamente adaptada, mas a sua cabeça tem que estar no lugar certo. Então envolve muito essa questão da insegurança, da vergonha, do medo, medo de ser julgado, medo de errar, etc. Isso a gente precisa levar sempre em consideração também, porque quanto mais confortável você tá, mais rápido você também aprende. Isso facilita as conexões neuronais ali. Então a gente precisa ter isso em mente também. É bem importante falar isso. E pesquisem, crença limitante. Crença da insuficiência é o nome técnico para isso. Crença da insuficiência. É um termo da psicologia, já bem estudado dentro da TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental. já ouvi esse Então vem termo. muito do comportamento. E Manda. tudo isso daí tem todos os ingredientes para um mecanismo de defesa, né? Tipo assim, a pessoa ela cria um trauma com alguma situação que ela passou com o idioma. Por mais que seja insignificante, né, a cabeça dela pode entender qualquer coisa como um trauma, até mesmo ela ter falado sozinha em casa e ela ter Sim, se fechado por causa disso, né? isso. Então, tipo assim, isso gera um sentimento ruim na pessoa, seja frustração, raiva, a pessoa fica magoada, chateada, triste, não sei, qualquer coisa, ou mistura tudo isso até.
podendo ter misturado tudo isso até. Então, tipo assim, próxima vez que ela for falar aquele idioma, ou que ela tiver uma oportunidade de falar, ela precisar escrever, ler, que seja, o contato que ela tiver com o idioma, o cérebro dela já vai entender que é uma possível situação em que ela está se abrindo para aquele tipo de sentimento de novo, aquela tristeza, aquela mágoa, Exato. enfim. Então, se afastar daquele idioma é meio que a forma que o nosso cérebro, o nosso inconsciente entende de proteger a gente, né? Tipo, Exato. se ele se sentiu mal falando inglês, logo não vai falar inglês, porque daí não tem como ele se Isso. sentir mal mais, né? Exatamente. Exatamente. Tem até um vídeo aqui no canal, pessoal, onde eu falei sobre estresse. O nome, a thumb tá trauma linguístico, ou alguma coisa do gênero, e o título do vídeo tá aqui no card. E envolve essa relação do estresse. Mas antes de eu entrar sobre esse assunto do estresse, cara, sabe outra coisa? Excelente forma que eu acabei de lembrar para as pessoas aprenderem muito rápido? Hum. Entrar no LabPass, cara. Não tem nada que a pessoa possa fazer que vai fazer ela aprender mais rápido do que isso. E é O muito sério, de ambiente, né, verdade, cara? pessoal. Cara, é porque, pessoal, pense no raciocínio assim, ó. Qual que era a minha questão com o LabPass? E de verdade, vocês acham que eu tô querendo fazer venda aqui, mas não é, não é. Eu tô querendo mostrar para vocês, até porque o que a gente faz lá dentro, você pode fazer sozinho. Você vai entender agora. E, na verdade, a recomendação é essa. Que é o seguinte, lá dentro, nós temos toda uma estrutura, mas beleza. Qual que é a cerne do LabPass? É como se fosse uma academia, só que para idiomas. Então, o que a gente tem numa academia? A gente tem pessoas que estão treinando o físico para ficarem mais fortes. Beleza, com mais estética ou whatever. Lá dentro dessa academia tem os personal trainers, que são as pessoas que vão guiar vocês através dos exercícios para vocês conseguirem o objetivo de vocês. O LabPass é exatamente a mesma coisa, tanto que daí que veio o nome. E lá dentro, eu e o André, toda semana a gente está estudando idiomas. E vocês podem estudar com a gente. Ou seja, a gente está literalmente estudando junto com vocês. Então, se você quer aprender, se você quer estudar, você já vai estudar de qualquer forma. E você tem a opção de fazer isso com a gente, guiado pela gente, lá dentro da comunidade, dentro do LabPass. Beleza? É basicamente isso. E aí, o que a gente faz lá dentro? A gente tem encontros e tudo mais, tem as aulas de inglês com o André, e também tem as sessões de estudo guiada. E essas sessões de estudo guiada, é importante você entender a mecânica, porque você vai fazer isso para aprender mais rápido sozinho. A gente também tem um vídeo de como estudar sozinho aqui, um guia completo, tá aqui no card também. Mas envolve a primeira coisa que eu falei de usar a inteligência artificial, né? Então você escolhe materiais, você decupa esses materiais e joga na inteligência artificial, seja um trecho de um livro, de uma notícia, um texto, um podcast, uma transcrição, um material. Você precisa ter um material para trabalhar com a inteligência artificial. Aí, na inteligência artificial, você tem que usar sua criatividade. Você usa diversos prompts. Assim, até tem vídeo aqui sobre prompt também no canal, mas a essência é você ser criativo e você se autoanalisar. Você conseguir analisar seus pontos fortes, seus pontos fracos, para trabalhar eles dentro da inteligência artificial. E tem outro conceito importante também, que é a incubação da linguagem. Qual que é esse conceito? Eu falo bastante sobre isso em outros vídeos. Você precisa acumular uma quantidade de horas para poder estimular o seu cérebro a adaptar. Mesmo o raciocínio da academia. Da mesma forma que a gente precisa repetir várias e várias e várias vezes, para o músculo se adaptar, o cérebro também é um músculo. Então ele também precisa se adaptar, para isso ele precisa desse acúmulo de horas. Se você não tem esse acúmulo de horas, é muito difícil de você se tornar fluente em qualquer idioma. Da Então, mesma se você... forma isso é importante dizer também, da mesma forma que se na academia você chegar querendo pegar direto 80 quilos, Exato. né? Então você querer Exatamente. começar já com 12 horas por dia. Exatamente. Isso aí seria, sei lá, uma estratégia de guerra mesmo, assim. É só se você... Assim, se você quiser fazer isso, assim, literalmente o mais rápido possível, assim, em situação de emergência, caos total, loucura, maluquice, elimina toda e qualquer barreira, toda e qualquer distração, se fecha, vai todo mundo te achar maluco. Inclusive, eu acabei de postar agora há pouco um vídeo sobre isso. Você precisa ser meio psicopata para aprender idiomas, é esse o raciocínio. Ninguém vai entender, você vai ser julgado, as pessoas vão estranhar e vão todo o tempo tentar te tirar desse caminho. Você tem que se manter, ó, focado, firme ali, reto, porque isso... E aí, você, cara, se imerge mesmo no idioma, fica imersivo a maior quantidade de horas possível, em todo momento, aproveita toda a brecha que você tiver.
cara, pega a rádio do YouTube, não importa se você não está entendendo tudo, não importa se você usa legenda ou não usa legenda. Aqui, se o objetivo é o mais rápido possível, não existe mais você em português. Não existe. Assim, é tirar disso da mente. Acabou. E tem outra coisa também que é o aspecto social, que eu percebi recentemente, que eu passo um pouco por isso. Às vezes, como eu não entendo alemão 100%, às vezes me dá uma certa saudade de eu não ter o estresse de estar processando uma língua diferente. E aí eu quero voltar para o inglês ou para o português, para vídeos em inglês ou vídeos em português. Isso atrapalha muito. Se você quer ficar o fluente o mais rápido possível, qual que é o nome? É terapia de choque, quase. Onde você vai chocar o seu cérebro, você vai estressar o seu cérebro ao máximo para aprender ali o mais rápido possível, consumindo 6, 8, 10, 12 horas, o quanto você consumir. Porém, saiba que você vai ter danos, você vai sofrer danos. O que seriam esses danos? Pode ser dor de cabeça, cansaço em excesso, dormir demais, estresse, nervosismo, até um pouco de ansiedade. Mas esse é o caminho mais rápido. Não queria o caminho mais rápido? É isso. Tudo tem seu preço. Pode até ser que esse nem seja o caminho mais rápido, dependendo da pessoa. Porque pode acabar não sendo eficiente, né? Dependendo da pessoa, dependendo com o que essa pessoa trabalha, por exemplo. Se o dia dela depender de um trabalho que ela precisa de muita atenção, tem que estar prestando atenção em detalhes, esse tipo de coisa, já fica muito mais difícil, né? Então... mas daí ela pediu mais rápido, né? Não mais eficiente. Exato. Sempre volta assim, naquela coisa da autoanálise, né? Exato. Cara, sem isso não tem como. Não tem como mesmo. É porque, assim, cara, de verdade não tem muito mistério, pessoal. Se você quiser ser fluente o mais rápido possível, você precisa submeter o seu cérebro à maior quantidade de estresse possível. Se o objetivo é esse, pura e simplesmente ser o mais rápido, é isso. Não tem muito Forçar mistério. seu cérebro a entrar em modo de sobrevivência, basicamente, né? Tipo, Exato. Só tem essa língua disponível, vai ter que ser nela. Exato. Só que qual que é o perigo disso? E essa que é a grande questão, e é isso que a gente fala bastante aqui. O objetivo não é exatamente você ficar fluente. As pessoas ficam com esse sentimento de tipo, eu quero ficar fluente o mais rápido possível. Muitas vezes porque elas querem usufruir do benefício de ser fluente logo. Só que o que elas não percebem é que elas já podem ter esse benefício agora, só que de uma forma um pouco menos, um pouquinho diferente. Então, a gente fala muito sobre isso também, os comportamentos de um fluente. Então, o que o fluente ele faz? Ele assiste vídeo no idioma, ele escuta audiolivro, ele vê temas sobre o assunto, naquele idioma, ele conversa com nativos, etc. Tudo isso você já pode fazer. Só que a sua experiência vai ser um pouquinho diferente porque você não tem tanta liberdade, né? Tanta flexibilidade ali para usufruir de tudo. Mas você já pode fazer isso. E você garante você já sustenta toda a sua jornada ali. Porque se você faz essa exposição maluca de muitas e muitas e muitas horas no dia só, de uma vez só, você está meio que condenando a longo prazo, porque as chances de você ter um burnout são imensas. São imensas. É uma jornada assim mesmo, não tem como. E é aí que entra justamente a importância de você se autoanalisar, de você conseguir entender o quão cansativo está um método, o quão benéfico é uma técnica, se está funcionando, se não está, qual área você precisa focar, qual material de estudo você utiliza, quais sutilezas dentro das sessões de estudo você utiliza, como que você utiliza a inteligência artificial. Cara, tudo isso você precisa saber se autoanalisar. E a gente fala muito sobre isso lá no LabPass. Toda quarta-feira, pessoal, a gente faz um encontro entre alunos, né? E esse encontro entre alunos é uma conversa onde a gente fala sobre a jornada. Então, tipo assim, como é que vocês estão? Estão motivados? Que dificuldade vocês estão tendo? Que método que vocês estão usando? O que vocês estão fazendo? É tipo assim, é uma conversa justamente para todo mundo se alinhar ali e continuar seguindo. É um weekly check ali, né? Exato. É um regular check-up, né? Weekly check-up, exato. A gente troca uma ideia ali, bate um papo bacana ali, como que foi a experiência, como que foi a semana. Sobretudo, a gente está na última semana do desafio de 21 dias, e o intuito é justamente esse, é aprender alguma coisa rápido demais. E outra coisa também que é importante. Cara, tá muito perdido esse episódio, eu tô sentindo na minha cabeça, mas a pessoa, vocês vão juntar as informações todas. Dá vontade de falar tudo, cara. É muito ângulo diferente que dá para tomar. Mas dentro desse desafio de 21 dias, a gente recomenda que você tenha um foco muito claro. Então, seja ele, por exemplo, você entender vídeos sem legenda,
você conseguir falar sobre um assunto específico, você conseguir escrever sobre um assunto específico, você conseguir ler um livro específico. Então é sempre muito específico, porque se é específico, a gente consegue criar esse cerco que eu falei no início do episódio. E seria essa estratégia, um conjunto de estratégias, e você pode, inclusive, pegar esse seu foco que você escolheu, jogar na inteligência artificial e perguntar: eu quero esse foco aqui, eu quero conquistar isso daqui, como é que eu faço, né? E a própria inteligência artificial vai te dando. Outra coisa que você pode fazer, que é óbvio, e às vezes a gente acaba esquecendo, eu quero aprender o idioma tal e ficar fluente o mais rápido possível. O que eu faço? Pergunto para a inteligência artificial e filtra, ok? Filtra. Usem o cérebro de vocês para pensar e refletir sobre o que a inteligência artificial te dá e não seguir cegamente. Mas com certeza ela vai te dar alguma dica e aí você vai pegando, né? O que a inteligência artificial te dá, junto com o que vocês assistem aqui no nosso canal, junto com o que vocês estudam junto com a gente no LabPass, e não tem como você não evoluir da forma mais rápida possível, cara. Porque você vai estar dentro de uma comunidade de pessoas que estão fazendo literalmente a mesma coisa que você, literalmente a mesma coisa, todos os dias, todas as semanas. Ao mesmo tempo, você tem todos os recursos, que são cursos online, aplicativos, a inteligência artificial, vídeos, etc, etc. E todo um espaço, né? Que é aqui no YouTube também, onde a gente junta tudo isso, cara. Então, assim, só de você acompanhar a gente, você já tá lá na frente, já tá encaminhado. Tem os vídeos de dicas aqui também, então, assim, o que mais dá pra falar? Ah, tem uma outra coisa também. Só que eu queria dar um pouco mais de ênfase para isso, que é essa coisa da vida, cara. Se você quer ficar um fluente mais rápido, tenta abrir essa lacuna na sua vida, sabe? Tipo assim, pegar 3 meses de foco, onde você vai dizer muitos nãos, né? Você vai dizer muitos nãos porque você vai dizer sim para o idioma. Então, às vezes a gente tem isso, eu quero aprender a ficar fluente mais rápido, mais rápido, mais rápido, só que a pessoa ela não faz nada para isso. Ela não abre mão de outras coisas. Esse talvez seja um ponto bem importante também. É preciso sacrificar. Quer mais rápido? Tem que sacrificar. O que você vai sacrificar, né? Talvez essa pode até ser um texto que vai para a thumb, né? O que você vai sacrificar? Qual que é aquela frase? O que você está disposto a sacrificar? Alguém fala isso em algum lugar? O que Cara, era? deve ser alguém que fala em algum lugar. Com certeza é alguém que fala em algum lugar. Não sei, talvez seja de algum vídeo motivacional que eu vi, que o cara falava assim, o que você está disposto a sacrificar? What you are willing to sacrifice to achieve your goals, para conquistar seus sonhos, seus objetivos, né? É meio que isso, o que você está disposto a sacrificar para fazer essa mega imensa explosão, imersão, né? Explosão de imersão, para aprender mais rápido, sabe? Eu acho que eu diria assim, o foco tem que ser em ler, porque o ler vai te dar a base para você entender com legenda. E aí, depois que você entende com legenda, isso vai te dar a base para entender sem legenda. E se você entende sem legenda, isso te dá a base para entender a fala e conseguir falar. E confiança também. E confiança também, exato. Você vai acostumando tudo ali e tal. O que mais que dá para falar? Saúde mental tem que cuidar, já falando bastante. E Ambiente. também Ambiente. resistir. Mano, depois eu falo. um mais ansioso falar que o outro, tá ligado? Resistir ao impulso de voltar para, por exemplo, o seu celular. Cara, o meu celular, eu mudo ele para norueguês, o meu Google muda, o meu WhatsApp muda, o meu Uber muda, tudo muda. E isso é um saco, cara. Tipo assim, Às vezes o é chato. YouTube muda. Porque às vezes, tipo assim, é muito legal. Eu tô aqui vivendo em norueguês, mas tá, eu preciso ver um Uber rápido. E o negócio tá ali em norueguês. Vai ter um ou outro termo que eu vou me perder um pouco para pegar o significado, sabe? Porque eu ainda não estou nesse nível em norueguês de conseguir entender tudo. Pelo menos aqueles termos que estão ali no Uber, não me familiarizei com todos. Porque eu não abri o aplicativo para ficar estudando todos os termos que vai mencionar ali e tudo mais. Então, às vezes eu preciso chamar um Uber, cancelar alguma coisa, um negócio importante, alguma coisa relacionada a algum e-mail, enfim, ao pagamento, esse tipo de coisa. E vai estar em norueguês. Então, às vezes eu preciso voltar para inglês, voltar para português, para eu resolver isso e depois voltar de novo para norueguês. Mas como você tá ali numa coisa que vai ser, numa imersão que vai ser estressante, a sua vontade de voltar e manter no inglês, manter no português, no caso, se você estiver aprendendo inglês, voltar para português, né? Vai ser muito
tentador, né, de voltar e manter no português. Então resista a essa vontade, essa tentação. né? E, cara, realmente esteja disposto, se prepara para a guerra. Cara, entra nesse mindset. Nesse mindset meio maluco, assim, de soldado, sabe? Qual você vai, assim, ó, focadão mesmo, de cabeça, acompanha a gente todos os dias aqui no canal, no YouTube, entendeu? Vai fundo, e esteja preparado, né? Se esse é o seu objetivo. A gente foca em fazer essa progressão, né? E isso, dentro do LabPass, a gente garante que você tenha essa progressão da forma mais tranquila. Curiosamente, é isso que proporciona você aprender mais rápido, né? Enfim, acho que no mais é isso, senão a gente vai ficar dando voltas. Eu espero que vocês sobreviveram até o final do episódio, consigam juntar tudo e montar um conceito, né? A bigger picture na mente de vocês e tenha agregado o episódio. Mas é isso. Entre no LabPass, vamos estudar. Hoje é segunda-feira, o dia que a gente postou esse vídeo. Amanhã já tem encontro, tem uma lab session, onde eu vou guiar uma sessão de estudos. Não perca. Quarta-feira tem encontro com os alunos. Quinta-feira tem encontro com o André de inglês. Sexta-feira tem lab session de novo. E sábado tem encontro com o André de novo. Então bora pra cima. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais. Até.